Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão. E a reflexão desta noite é sobre a vida fraterna em comunidade. Então, o tema será a moldura existencial da vida fraterna em comum e as suas repercussões. A moldura existencial da vida fraterna em comum e as suas repercussões. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocando sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Clamando agora o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, por meio da intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início agora à nossa reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 seguintes. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens, repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu quero começar essa reflexão com o documento da Santa Igreja Católica sobre a vida fraterna em comunidade. É o documento de 15 de janeiro de 1994, foi a sua aprovação, e a sua apresentação foi 2 de fevereiro de 94, no dia da festa da apresentação do Senhor. Então, gostaria de começar essa reflexão com um dos dados que esse documento nos traz, onde esse documento vai nos dizer: o amor de Cristo, um grande número de discípulos foram reunidos para se tornarem um só corpo. Então, quando nós falamos de vida fraterna em comunidade, nós estamos falando de pessoas que são discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que Jesus chamou para estar na sua companhia e chamou os que ele quis. Então, esses discípulos que são chamados hoje, atualizando, esse documento para a nossa realidade hoje, esses discípulos que foram chamados por Jesus a viverem a vida fraterna em comunidade, são discípulos que foram chamados para estarem na companhia de Jesus. Então, viver a vida fraterna em comunidade é estar na companhia de Jesus. Viver a vida fraterna em comum é ter o sentimento de pertença, porque a palavra de Deus diz que Jesus subiu ao monte, passou a noite em oração e chamou aqueles que ele quis para ser seus discípulos, para estarem na sua companhia. Então, não é questão de fazer acepção de pessoas, não, mas é a questão agora de assumir uma missão. Jesus nos chamou para ser discípulos,
para estar na sua companhia. Jesus chamou os que ele quis. Então, cada membro de uma nova comunidade que recebe o chamado no coração para ser discípulo do Senhor e para estar numa nova comunidade, não é uma escolha humana, mas é uma escolha divina. Discípulos são aqueles que Jesus quer. Jesus chamou os que ele quis para estar na sua companhia. Amém? E o documento ainda vai nos dizer que um grande número de discípulos foram reunidos para se tornarem um só corpo. Então, pelas águas do nosso batismo, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Nós nos tornamos membros de um corpo que é a igreja, cujo qual a cabeça é Cristo. Então, nós somos membros. Então, aqueles que vivem em comunidade, eles são membros de um só corpo. Por isso, viver a vida fraterna não é viver uma vida de divisão, mas é viver uma vida de comunhão. Porque os discípulos são aqueles que são reunidos para se tornarem um só corpo. Por isso, a vida fraterna é uma vida de comunhão e uma vida de unidade. Não existe vida fraterna fora da comunhão e fora da unidade. E o documento ainda vai dizer: a fim de que, como ele e graças a ele, ou seja, a Jesus, no Espírito, pudessem, através dos séculos, responder ao amor do Pai, amando-o com todo o coração e com todas as suas forças, como está em Deuteronômio 6, versículo 5, e amando o próximo como a si mesmos. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Então, para que se vive a vida fraterna? Para que nós nos tornamos discípulos? Para que nós somos reunidos? Para formar um só corpo e viver em comunidade? A fim de quê? A fim de que com Jesus e graças a Jesus, no poder do Espírito, nós pudéssemos responder ao amor do Pai. Então, viver a vida fraterna em comunidade é responder ao amor do Pai. É participar da resposta de Jesus. É participar da missão salvífica de Jesus. É participar do projeto de Deus. É participar da vontade de Deus. Por isso, é responder ao amor do Pai. Por isso, o documento da igreja vai nos ensinar que é graças a Jesus e como Jesus, no poder do Espírito, que nós vivemos a vida fraterna em comunidade. Que nós respondemos ao amor do Pai, porque foi Jesus. Por isso a palavra de Deus diz: eis que vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, nós precisamos entender esses princípios. Que o chamado da vida fraterna é um chamado para formar, para se reunir com outras pessoas, para com essas pessoas formar um só corpo e como Jesus e graças a Jesus, no poder do Espírito, responder ao amor do Pai. Então, viver em vida fraterna, viver em comunidade é uma resposta de amor. E o documento ainda diz: amando-o com todo o coração, alma e forças. O Catecismo da Igreja Católica diz que coração é lugar de decisão. A Igreja e a ciência confirmam que alma é o lugar das emoções, é o lugar de todo o âmbito emocional. E forças no poder do Espírito. Então, nós vemos aqui que a vida fraterna é uma resposta de amor ao Pai, que nós damos com o coração, com a alma e com a força. Ou seja, nós damos essa resposta de amor em toda a esfera do nosso ser. Corpo, alma e espírito. Então, a nossa tríade humana, toda a nossa complexidade humana, ela permeada pelo Espírito Santo,
como Jesus e graças a Jesus, ela responde a esse amor. Então a vida fraterna em comunidade, ela é um instrumento de cura profunda. Por quê? Porque ela é permeada pelo poder do Espírito Santo, que como Jesus e graças a Jesus, respondem ao amor do Pai na sua tríade humana, ou seja, com todo o seu ser, amando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Assim como a última mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje diz, quando a Virgem Maria, ela diz assim: eu respondi, eu fui escolhida para ser mãe de Deus e vossa mãe, por decisão minha e também pelo amor que eu tinha a Deus. Então é exatamente isso que faz uma vida fraterna em comum. Ela nos faz amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, pela nossa decisão, mas também movidos pelo nosso amor a Deus. E a fim de que possamos amar o próximo como a nós mesmos. Por isso, a vida fraterna, ela também é uma resposta de amor ao outro. Então, quando você decide viver a vida fraterna em comum em uma comunidade, você está decidindo amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua força, e você está decidindo amar o outro. E isso nós precisamos compreender com todo o nosso ser. Nós somos chamados na vida fraterna, em comum, não só amar a Deus, mas amar o outro. Por isso a vida fraterna é libertação. Por isso nós precisamos valorizar a vida fraterna. Valorizar esses discípulos que são chamados a se reunirem e a se tornarem um só corpo. Porque esse corpo, ele é movido por uma força sobrenatural, a força do amor. A força do amor a Deus, acima de tudo, e a força do amor ao outro. Por isso muitas pessoas começam com a vida fraterna em comunidade e às vezes desistem. Por quê? Porque elas é como se fosse uma fuga, né? Eu vou fazer por amor a Deus. Mas quando ela se depara com o outro, ela não consegue. Por quê? Porque ela está ferida nas suas emoções, porque ela não passou ainda por um processo de cura profunda, ela não está aberta para esse processo de cura profunda, porque a cura se dá no caminho. Então, a vida fraterna, ela nos leva a amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, alma e força, mas também amar o próximo. E disso nós não podemos nos esquecer, que na vida fraterna sempre haverá um outro. Sempre haverá alguém. Alguém muitas vezes diferente de você, alguém muitas vezes que você não deseja que estivesse perto, alguém muitas vezes que você diz, poxa, osso duro de roer, viu? Difícil esse aí. Então, é exatamente para isso que nós somos chamados na vida fraterna, na vida em comum. A amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, e amar o próximo. E o documento ainda vai dizer, entre esses discípulos, mulheres estão reunidos, mulheres e homens de todas as nações, tribos, povos e línguas. Foram e são ainda hoje expressão particularmente eloquente desse sublime e ilimitado amor. Então, aqueles que estão reunidos na vida fraterna em comum, eles são são homens e mulheres. Então, o chamado à vida fraterna não é só para homem e nem só para mulher, mas é para homens e mulheres, onde vão viver em sadia convivência e onde homens e mulheres de todas as nações, tribos, povos e línguas. Deus reunirá todos para se tornarem um só corpo. E é isso que faz a vida fraterna em comum.
o saber viver com as diferenças, o saber viver com o outro, o saber viver em Deus com o outro. Só sabe viver com o outro aquele que soube um dia viver com Deus. Se nós não sabemos viver com Deus, nós não saberemos viver com o outro. E se nós não vivemos com o outro, é porque nós ainda não vivemos com Deus. Então a nossa experiência fraterna, ela é permeada por esse amor ilimitado, como diz o documento. Esse amor incondicional, um amor que se abre para Deus, e se abrindo para Deus, ele se abre para o outro. Então Deus convida você hoje, membro de novas comunidades, a se abrir para Deus, mas também a se abrir para o outro, a se dar para o outro, a não ter medo das diferenças, a conviver com o outro, a respeitar os seus limites e entender que tanto você quanto ele foram chamados a ser discípulos, porque Jesus chamou os que ele quis. Não é você que determina quem sai e quem fica, não é você quem determina quem chega, é Deus que envia. Deus chama os que ele quis. E permeados pelo discernimento daqueles que estão à frente, que são instrumentos de Deus, é que nós conseguimos discernir os vocacionados, aqueles que possuem o carisma, aqueles que são discípulos, mas não possuem o carisma dessa ou de tal comunidade, mas sim de uma outra. E por isso nós vamos vivendo esse amor ilimitado, que é o amor fraterno em comunidade. Somente há uma coisa que pode colocar limites no amor dentro de uma comunidade: eu e você. Somente a nossa decisão de não se abrir para Deus, de não se abrir para o outro, é que pode colocar limites dentro de uma nova comunidade. Por isso, o documento da igreja, ele é muito sábio quando ele diz que nós somos chamados, Jesus chamou os seus discípulos para serem um só corpo, para responder ao amor do Pai, para amar com todo o coração a Deus, com toda a sua alma, com todas as suas forças, para amar o próximo. Jesus os chamou, homens e mulheres de toda a tribo, raça e nação, para viver um amor ilimitado. Por isso, amado, dentro das novas comunidades existem tantas pessoas feridas, tantas pessoas que vêm com situações inusitadas, situações que muitas vezes são problemas até maiores que os nossos. E nós dizemos: nossa, olha quem Deus me enviou. Novas comunidades é local de vivência de amor ilimitado. É onde Deus sonhou que viveriam pessoas que seriam seus discípulos, que o amariam com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, e por amar a Ele, amariam o próximo. Quando chega um membro de uma nova comunidade, chega alguém que vem para ser amado, alguém que foi chamado para amar a Deus, mas também para amar o próximo, para ser amado. Será que nós estamos sabendo receber os membros das novas comunidades? Muitos problemas dentro das novas comunidades serão sanados quando nós vivemos um amor ilimitado. Quando nós reconhecemos que quem chega não é mais um membro, mas é um discípulo, que se unindo a mim se tornará um só corpo, que passará a fazer parte de mim. O meu irmão é parte de mim. Sem ele é impossível eu viver. Esse amor ilimitado, esse amor que faz sentir falta quando alguém sai, que faz sentir falta quando alguém ainda não chegou. A vivência em comunidade, o amor fraterno, é uma vivência de amor ilimitado. Deus nos convida a esse amor. Que nós possamos refletir hoje, se dentro da nossa vida fraterna em comum,
nós estamos vivendo um amor ilimitado. Nós estamos nos amando. Nós estamos nos reunindo num só corpo. Se nós estamos respondendo ao amor do Pai, como Jesus, graças a Jesus, no poder do Espírito Santo. Se nós estamos amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. E se nós estamos amando o próximo, como Cristo nos amou. Essa é a nossa medida de julgamento dentro de uma nova comunidade. A medida do julgamento é a medida do amor. Por isso o Ministério da Libertação vai dizer, a que ponto você ama o seu irmão para que ele seja liberto. A que ponto você me ama para que eu seja liberta. Por isso, o documento da igreja, ele é maravilhoso quando ele diz que a vida fraterna em comum revela muitas mudanças em relação ao passado. E ela requer uma reflexão à luz do Concílio Vaticano II. E é à luz do Concílio Vaticano II que nós vamos refletir agora sobre a vida fraterna em comum. Por isso, o tema desta reflexão é a moldura existencial da vida fraterna em comum e as suas repercussões. Vamos começar por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Quando ele diz, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. Então nós já sabemos que para viver a vida fraterna em comum, quem vai viver a vida fraterna em comum? Aqueles que são discípulos de Jesus. Quem são os discípulos? São aqueles que ele quis. Ele chamou os que ele quis. São aqueles que são chamados para estar na companhia de Jesus, para se reunirem com outras pessoas e para formarem um só corpo. Esses são os discípulos. Sabemos que esses discípulos, eles foram chamados a fim de quê? A fim de terem uma referência, que é Jesus. Por isso o documento diz, como Jesus, graças a Jesus e no poder do Espírito, essa é a referência da vida fraterna. Jesus é o referencial de toda a vida fraterna em comum. E foram chamados a fim de que respondam ao amor do Pai, que amem a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, e amem ao próximo como Cristo amou. Esta é a finalidade da vida fraterna. Isto é o ponto comum entre toda a vida fraterna. Todos que são chamados a viverem a vida fraterna, independente do carisma peculiar de cada um, são chamados a viver essas três dimensões. Responderem ao amor do Pai, amarem a Deus acima de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, e amar ao próximo como Cristo amou. Esse é o ponto comum de toda a vida fraterna. Sabemos que esses foram os discípulos. E sabemos que esses discípulos vivem a vida fraterna em comum. E o que é essa vida fraterna? Atos 2, versículo 42. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. Então a vida fraterna, ela traz perseverança. Perseverança no quê? No ensinamento dos apóstolos. E onde está o ensinamento dos apóstolos hoje? No magistério da igreja. Então, a vida fraterna, ela é permeada pela doutrina da igreja, pelo magistério da igreja, pela sagrada liturgia, pela tradição, pelo testemunho, pela comunhão com os santos, por tudo aquilo que eles viveram, falaram e fizeram. Então, a vida fraterna, ela precisa passar pela perseverança. Mas perseverança não é insistência. Há uma grande diferença entre perseverança e insistência, porque muitas pessoas confundem e acham que, não, eu vou viver, vou ficar aqui porque Deus me chamou, porque aqui é meu lugar, porque Deus me quer aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
Aí se começa a misturar o orgulho, a vaidade, a soberba, a avareza. Onde muitas vezes Deus até chamou a pessoa, ela tem um chamado para a vida fraterna. Mas pode ser que a vida fraterna vai ser vivida num outro local. Por isso, uma forma de discernimento dos espíritos na vida em comunidade é a perseverança no ensinamento dos apóstolos. A pessoa que aqui está, ela persevera no carisma da comunidade? Ela persevera nos votos da comunidade? Ela persevera nas direções espirituais da comunidade? Ela persevera na palavra da fundação? Ela persevera na palavra rema, nas direções espirituais? Ela persevera na doutrina da igreja ou ela quer fazer dessa comunidade aquilo que ela quer? E vai disseminando ódio, vai disseminando contenda, vai disseminando confusão, vai disseminando ideologias. Por isso, um critério para a vida fraterna é a perseverança na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Por isso, nova comunidade é local de ensinamento. As novas comunidades precisam ensinar, precisam formar, precisam ter o discernimento daquilo que Deus pediu, do seu carisma próprio, e formar os seus membros dentro desse carisma. E esse carisma precisa ser permeado pela doutrina da igreja. Se esse carisma não tiver fundamento, embasado, alicerce na doutrina da igreja, ele certamente não subsistirá. Por isso, o primeiro ponto para a vida fraterna em comum é a perseverança no ensinamento dos apóstolos. Segundo ponto, na comunhão fraterna. A palavra de Deus ela é muito clara. Quando se vive a vida fraterna, o segundo ponto de reflexão para essa vida fraterna é a comunhão fraterna. Então, para ter vida fraterna, é preciso antes que eu tenha comunhão fraterna. Tem muita diferença. A vida fraterna é um ato, é uma consequência, primeiro, que vem depois da comunhão fraterna, da comunhão com o outro. Por isso o documento da igreja diz, amar, somos chamados a estar vivendo a vida fraterna, a fim de que respondamos ao amor do Pai, amemos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todas as nossas forças, e amemos ao próximo como Cristo nos amou. Então, a comunhão fraterna é diferente da vida fraterna. A vida fraterna é consequência de comunhão fraterna. Porque antes, para que eu tenha uma vida fraterna, eu preciso ter comunhão. Comunhão com o outro, amor ilimitado para com o outro. Terceiro ponto, na fração do pão. Então, a vida fraterna, ela se dá pela vivência da Eucaristia. A Eucaristia é um ponto fundamental dentro da vida fraterna. Se nós não formos permeados pela vivência da Eucaristia, pela celebração da Eucaristia, nós não vamos subsistir dentro de uma vida comunitária. Porque é a Eucaristia, o ápice da nossa fé, que vai nos alimentar, que vai nos nutrir, que vai nos direcionar, que vai nos levar a viver todos os pontos da vida fraterna. Outro ponto da vida fraterna, as orações. A Virgem Maria, em uma das suas mensagens a Padre Gobi, ela diz que quando o homem ora, ele permanece no coração, no Imaculado Coração de Maria. E quando ele ora, ele encontra gosto e consolação. E somente a oração pode alimentar a fraqueza e as dificuldades de um consagrado. Olha que maravilha. Então, a vida fraterna, ela também precisa ser permeada pela oração. Não existe vida fraterna sem oração. Por isso, primeiro, perseverança na doutrina da igreja, perseverança no carisma, perseverança no ensinamento, nos ensinamentos das propostas pelas novas comunidades, comunhão fraterna, que vai ter por consequência a vida fraterna, fração do pão, Eucaristia e oração, que vai trazer gosto, que vai trazer consolação
para todas as dificuldades, para todas as tribulações, para tudo que puder vir após essa vivência de forma fraterna. Amém? E a palavra de Deus ainda diz: pela perseverança, pela comunhão, pela fração do pão, a Eucaristia e pelas orações, apossava-se deles o temor. Então, quando um membro ele vive a vida fraterna dentro da comunidade, ele persevera na doutrina, ele persevera nos ensinamentos, ele tem comunhão fraterna, ele participa da Eucaristia e ele tem uma vida oracional, o coração dele é tomado de temor. O coração dele é tomado, não é temor aqui, não é medo, é reverência. Ele se torna um adorador. Ele se torna um homem e uma mulher que vão temer a Deus. E a palavra de Deus diz que, tendo temor no seu coração, através deles irá se realizar numerosos prodígios e sinais. Então, a vida fraterna, ela traz, por isso a Papa Francisco, ele insiste muito no tema quando ele diz que a vida fraterna é profecia nos tempos atuais. Que a vida religiosa é profecia nos dias atuais. Que a vida comunitária é profecia nos dias atuais, é sinal de profecia. Por quê? Porque através dessas vidas se realizam sinais e prodígios no mundo atual. E por que se realizam sinais e prodígios no mundo atual? Porque o coração deles é cheio de temor. E por que o coração deles é cheio de temor? Porque eles são perseverantes nos ensinamentos, porque eles vivem a comunhão fraterna, porque eles participam da mesa eucarística e porque eles têm uma vida de oração. Então é isso que permeia uma vida fraterna em comunidade. Qualquer falha em um desses âmbitos coloca em risco a vida fraterna em comunidade. Então por aqui nós já podemos ver quantos problemas são sanados se nós seguirmos essas diretrizes. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados assim, né? Ah, é regra de vida, minha comunidade tem que ter regra de vida. Tá, a regra de vida, meu querido, ela vai se dar pela vivência. Sem vivência não tem regra de vida. Por isso, não tenha pressa. As coisas, elas vêm com o tempo. Deus vai moldando, assim como ele diz, né? Ele nos chamou a ser discípulo para dar uma resposta de amor ao Pai, amando a Deus acima de tudo e amando ao próximo como Cristo nos amou. Isso é um processo, isso é um caminho. Então, a regra de vida se dá pela vivência da vida fraterna. O que nós temos que ter em mente é o quê? Que nós somos chamados, primeiramente, a viver aquilo que é comum. A partir do momento que nós vivemos aquilo que é comum e nós estivermos em comunhão com o que é comum, o extraordinário acontecerá. Amém? E a palavra de Deus ainda diz: todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Então a vida fraterna, ela proporciona isso. A vida fraterna é local de abraço à fé. Quando membros vêm para a comunidade, eles vêm para abraçar a fé. Para que a fé permeie os seus corações. Para eles acreditarem naquilo que eles ainda não veem. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com as vocações. Porque ao matar uma vocação, nós matamos a fé no coração dela. Quantos membros vêm para a comunidade e por conta de contra-testemunhos, por conta de a não vivência da vida fraterna, eles se afastam. E voltam para comer lavagem de porcos, voltam para o mundo que viviam. Por quê? Porque não conseguiram naquela comunidade abraçar a fé. Mas a palavra de Deus, ela diz que se vivemos esses princípios fundamentais da vida fraterna, todos vão abraçar a fé e vão viver unidos. E além de viverem unidos, vão ter tudo em comum. Então os membros da comunidade, amado, eles precisam ter no coração que eles são chamados a ter tudo em comum. Não a comunidade, ela não pode ser um trampolim para realizações pessoais. Mas a realização pessoal dos membros é ter tudo em comum. É viver a partilha. É viver a fraternidade. Isso é a realização pessoal dos membros das novas comunidades.
daqueles que são chamados a viver a vida fraterna. Terem tudo em comum. Eles se realizam na vida pessoal dividindo, partilhando. É muito difícil quando você ouve de alguém, quando a pessoa chega para você e diz assim: ah, é um sacrifício para mim ajudar você, mas eu tenho que te ajudar. Não, você não tem. Você não tem que me ajudar. Quando você me ajuda, você está respondendo ao amor do Pai. Você está respondendo ao amor que, como Jesus, graças a Jesus, no poder do Espírito, você está sentindo no teu coração. Por isso, todas as nossas ações precisam ser permeadas pelo amor. Ninguém é obrigado a nada. Mas quando alguém é chamado a viver a vida fraterna, a realização pessoal dele está em saber que o outro e ele terão tudo em comum. Ninguém passará necessidade. Uma pessoa que tem o chamado à vida fraterna, amado, ela não consegue ser egoísta. Uma pessoa que tem o chamado a viver a vida fraterna, ela não consegue ser avarenta, ela não consegue ser ciumenta, ela quer dividir todas as coisas. O desejo dela é que ela tenha e o outro também tenha, que ninguém passe necessidade. Isso é resposta de amor, quando você tem e quando você quer que o outro também tenha. A mesma chance que você tem, a mesma oportunidade que você tem, se você não passa fome, se você não passa sede, se você quer que ele tenha a mesma dignidade que você tem. Isso é chamado a vida fraterna, isso é resposta ao amor de Deus, isso é viver como Jesus, graças a Jesus, no poder do Espírito. Quando você faz a vida, você partilha a vida fraterna. Né? Nesses dias atuais, nós estávamos passando aqui na Casa da Missão uma necessidade muito grande. E uma pessoa disse para mim assim, né? Nossa, mas eu tenho que ficar sempre ajudando. Eu falei assim, não, você não é obrigado a ajudar, não. Só nos ajude se você sentir no teu coração, se você for movida por Deus, se você for direcionada por Deus. Se você não sentir no teu coração, se você ainda não tem essa abertura para o próximo, não precisa, ninguém te obriga, você não é obrigado. Faça por amor. Isso é vida fraterna. É você saber que Deus não te obriga, mas que você foi tão tocada por Deus, Deus chamou tanto, que você também é capaz de amar o outro. E você é capaz de ver a necessidade do outro. Uma coisa, amado, que nós precisamos entender na vida fraterna é que, movidos pelo Espírito Santo, como o próprio documento da igreja diz, como Jesus, graças a Jesus, no poder do Espírito, nós começamos no poder do Espírito Santo, a perceber a necessidade do outro. Nós olhamos, quando entramos numa casa, nós conseguimos perceber, nossa, está faltando aquilo naquela casa. Se ele tivesse aquilo, talvez ele não teria agindo assim, não estaria agindo dessa forma. Porque se fosse no meu lugar, certamente eu agiria assim, porque me faltaria aquilo. Então eu começo a ter o discernimento, eu consigo ter a percepção da necessidade do outro. Então, muitas vezes o outro não precisa nem me falar. Muitas pessoas são tão orgulhosas a ponto do outro ter que pedir. Não, só vou ajudar se ele me pedir. Se ele precisar, ele sabe que eu estou aqui, então ele vem aqui e me procura. Não é assim. Uma pessoa que é tocada por Deus, que se sente amada por Deus e por se sentir amada por Deus passa a amar o outro, ela percebe a necessidade do outro sem que o outro peça. E ela dá livremente. Ela não dá coagida, ela não dá oprimida. Ela dá livremente. Ela não precisa falar, esperar que o outro peça. O outro não precisa ir na casa dela, bater na porta dela, ó, fulano, me ajuda. Não. Se dá porque se ama. Se dá porque se percebe a necessidade, porque sabe as condições que a pessoa vive. Então você dá porque ama. Por isso a palavra de Deus ainda diz: eles todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Então essa é a condição para a vida fraterna. Todos eles, o que eles faziam? Eles vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens, repartiam o dinheiro conforme a necessidade de cada um. Ou seja, eles não ficavam sem dinheiro.
A palavra de Deus não diz que aquele que vive vida fraterna, ele vai ficar sem nada. Não. A palavra de Deus diz que eles repartiam tudo. E todos tinham. Então, amado, quando nós somos chamados a viver a vida fraterna, não significa que nós vamos ficar sem nada. Não, nós não precisamos ter esse medo. Deus não permitirá que nos falte. Deus não nos tirará de um ambiente que nós temos, aquilo que é necessário, para nos colocar no outro, para ficar sem nada. Não. Ele nos dará aquilo que é necessário. Todos teremos tudo em comum. Tudo será repartido, tudo será o que eu tenho, você tem. E se faltar para você e eu tiver, eu vou te dar. Por quê? Porque isso é um chamado, isso é uma vocação, a vocação à vida fraterna. A vocação à vida fraterna, ela nos faz perceptíveis, sensíveis à necessidade do outro. Por isso eu quero dizer para você, não espere alguém bater na sua porta para pedir. Não espere, não seja tão orgulhoso a ponto de você dizer, não, se quiser eu estou aqui. Não permita que o demônio coloque isso no teu coração, que o demônio faça você pensar assim. Não, essa não é a vontade de Deus. Perceba as necessidades. Perceba a necessidade do outro. E dê, porque você foi tocada por Deus. Porque você é um instrumento de Deus. Porque você é batizado no Espírito Santo. Porque você vive as águas do seu batismo. Porque você é chamado a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como Cristo te ama. Então, a vida fraterna, ela é um lugar de libertação. Libertação do orgulho, libertação da avareza, libertação da presunção, libertação da falta de discernimento, libertação da preguiça, libertação das contendas, das divisões, das fofocas. É um lugar privilegiado para a manifestação do amor de Deus. Por isso, a palavra do Senhor ainda vai dizer: eles eram perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com simplicidade de coração. A vida fraterna, ela nos leva a viver no templo e nos leva a viver também com os outros. Então, nós precisamos também ter a percepção dessa realidade dentro da vida fraterna. Nós somos chamados a viver no templo, mas também nós somos chamados a viver nas casas. Nós temos o nosso local próprio, nós temos a nossa vida paroquial, mas também nós temos a nossa vida comunitária. Então, nós participamos da vida paroquial sem deixar de participar da nossa vida comunitária. Eles estavam no templo, mas também estavam nas casas. Ou seja, o que eles eram no templo, eles eram na comunidade. Não havia diferença. O que eles eram chamados a viver no templo, eles viviam na comunidade. Por isso, a palavra do Senhor ainda vai dizer: louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. A cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que eram salvas. Então, a palavra do Senhor diz que a comunidade primitiva, ela crescia. Por quê? Porque havia no coração delas o louvor a Deus. Havia no coração delas o temor a Deus. E por que havia o temor? Porque havia a perseverança na doutrina dos apóstolos, porque havia a vida de oração, porque havia a comunhão fraterna e porque havia a fração do pão. Então, quando se há comunhão com Deus e quando se há comunhão com o outro, o número cresce. As pessoas são atraídas, as pessoas são motivadas, as pessoas são direcionadas, as pessoas são chamadas a estarem naquela ou naquela comunidade, naquela igreja. Por quê? Porque há verdadeiramente a vivência da vida fraterna. Então, para que se aumente o número de pessoas, é preciso que haja o temor e o louvor a Deus. Amém? E isso está nas Sagradas Escrituras, refletindo as Sagradas Escrituras. Agora vamos permear tudo isso por esse documento que a igreja escreveu para a vida fraterna em comunidade. Esse é o nome do documento: a vida fraterna em comunidade. A igreja diz assim: a moldura existencial da vida fraterna em comum, o retorno constante às fontes da vida cristã, o retorno constante à primitiva inspiração
dos institutos, o encontro mais profundo e mais pleno com o Evangelho e o encontro com a primeira erupção do carisma fundacional. Qual é a moldura existencial da vida fraterna? O que é que vai fazer uma comunidade existir? O que é que vai fazer a comunidade subsistir? O retorno constante às fontes da vida cristã. Onde estão as fontes da vida cristã comunitária? Atos 2:42 seguintes, que nós acabamos de refletir. Essas são as fontes da vida cristã, a comunidade primitiva. Se você a moldura existencial da sua comunidade, para que a sua comunidade exista, para que a vida fraterna na sua comunidade prevaleça, é preciso que você esteja em comunhão com a fonte primitiva da vida cristã. Em comunhão constante, que você se encontre de forma constante com as fontes da vida cristã. Então, se você se afastar dessas fontes, a sua comunidade deixará de existir. Ela começará a minar, a fraquejar. Por quê? Porque se afastou da fonte. Nós precisamos beber das fontes da vida cristã, principalmente da direção da Sagrada Escritura em Atos 2:42 seguintes. Amém? A moldura existencial da vida fraterna, o retorno constante à primitiva inspiração dos institutos. Carisma. É preciso retornar à primitiva inspiração dos institutos. O que Deus inspirou a sua comunidade a fazer? Qual foi a primeira inspiração? Para que a vida fraterna exista, a moldura existencial da vida fraterna é o retorno a constante à primitiva inspiração, carisma. Nós não podemos nos distanciar do carisma. Terceiro ponto, a moldura existencial da vida fraterna é o encontro mais profundo e mais pleno com o Evangelho. Intimidade com a Sagrada Escritura. Lectio divina, meditação, contemplação daquilo que Deus nos diz na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Então, quarto ponto, o encontro com a primeira erupção do carisma fundacional. A moldura existencial da vida fraterna está no fundador. É preciso se encontrar com a primeira erupção do carisma no fundador. Então, os membros da comunidade precisam ter comunhão fraterna com o fundador. O fundador precisa ter comunhão fraterna com os membros, não só vida fraterna. Não basta viver todos no mesmo lugar. É preciso ter comunhão, é preciso participar da mesa eucarística, é preciso orar juntos, é preciso ser perseverantes no ensinamento da comunidade, é preciso ter temor a Deus, é preciso que se realize milagres, prodígios, sinais, é preciso que se tenha, que se esteja no templo, mas que também se estejam na própria comunidade juntos em oração. É preciso o encontro com a primeira erupção do carisma fundacional. Membros e fundadores precisam ter comunhão fraterna. É isso que vai fazer a tua comunidade existir. Essa é a moldura existencial da vida fraterna. Primeiro ponto, retorno constante às fontes da vida cristã. Segundo ponto, retorno constante à primitiva inspiração do carisma. Terceiro ponto, encontro mais profundo e pleno com o Evangelho, Sagrada Escritura. Quarto ponto, encontro com a primeira erupção do carisma fundacional, membros e fundação. Comunhão fraterna. Amém? Se nós vivemos essa moldura existencial, a nossa comunidade irá fluir. A nossa comunidade irá, assim como a palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, irá aumentar o número. Por quê? Porque nós estaremos vivendo aquilo que é para ser vivido. E o documento da igreja ainda diz: quais foram as repercussões dessa moldura existencial da vida fraterna? Quais foram as repercussões dessa vivência? Houve efeitos positivos, mas também houve efeitos negativos. Quais foram os efeitos positivos?
um vigoroso impulso para a aquisição do verdadeiro espírito que anima a fraternidade e para o estabelecimento de estruturas e usos que devem exprimi-lo adequadamente. Então esse foi um ponto positivo, onde se teve um impulso para a vivência fraterna e onde também se teve um impulso para que fossem criadas estruturas para que essa vida fraterna pudesse acontecer. Por isso hoje temos aí novas comunidades, temos institutos de vida consagrada, institutos de vida religiosa e outros segmentos dentro da igreja que proporcionam a vida fraterna. Então esse foi um elemento positivo. Qual foi o segundo elemento positivo? Serem constituídas como fermento evangélico da sociedade pelo anúncio da Boa Nova em meio ao mundo, pela proclamação no templo da Jerusalém Celeste. Então, um segundo efeito positivo dessa moldura existencial da vida fraterna foi o anúncio da Boa Nova, foi a proclamação no templo da Jerusalém Celeste e foi a constituição de sermos fermentos evangélicos dentro da sociedade, sal da terra e luz do mundo, sinal de profecia, como diz o Papa Francisco. Então esses foram os dois pontos positivos da moldura existencial da vida fraterna. Agora vamos ver os efeitos discutíveis, os efeitos negativos dessa moldura existencial da vida fraterna. O encontro com essas fontes e com a inspiração originária foi parcial ou fraca. A vida fraterna correu riscos e sofreu diminuição de vigor. Então, essa moldura existencial, onde a igreja diz que nós temos que retornar, ter um encontro constante com a fonte de vida cristã, para as comunidades que esse retorno às fontes de vida cristã foi fraca ou parcial, essas comunidades correram riscos e sofreram diminuição de vigor. Então esse foi um ponto negativo, o ponto das comunidades não terem um encontro com as fontes cristãs da vida fraterna, onde quiseram fazer as coisas do seu jeito, do seu pensamento, como acontece até hoje, né? Hoje nós vemos aí muitas vezes discussões, não, porque não é assim, não, porque não tem que ser assim. A igreja, ela diz, vocês têm uma direção, vocês têm uma fonte. A fonte é a vida cristã, é a vida primitiva, é a tradição. Se vocês recorrerem a essa fonte, vocês vão subsistir. Se essa busca for uma busca parcial ou fraca, vocês vão correr riscos e vocês vão ter o vigor dentro das suas comunidades diminuído. Isso é a igreja que fala. Então, esse foi um dos efeitos discutíveis dessa vivência fraterna, onde algumas comunidades, algumas instituições religiosas buscavam essas fontes de vida cristã de forma fraca ou de forma parcial. O segundo ponto negativo, os valores e contravalores que fermentam numa época, num ambiente cultural. Ou seja, as comunidades, elas se misturaram com o ambiente cultural e com a época em que viviam. Ou seja, elas não tinham um encontro profundo com as fontes da vida cristã, como diz o documento da igreja. Elas não retornavam constantemente às fontes da vida cristã, elas não retornavam constantemente à primeira inspiração do carisma da sua comunidade, elas não tinham um encontro profundo e pleno com o evangelho e não tinham um encontro com a primeira erudição do carisma fundacional, não tinham intimidade com a fundação. E por não viverem nenhum desses 4 pontos, elas se misturaram com a época e com o seu ambiente cultural e por isso sofreram consequências desastrosas. Sofreram e ainda sofrem. Terceiro ponto negativo, as estruturas sociais que os revelam pressionando a porta da vida de todos, da igreja e das suas comunidades religiosas. Então nós sabemos que hoje nós sofremos pressão de todas as estruturas sociais, as estruturas seculares. Então, se nós não estivermos firmes nas fontes da vida cristã, no evangelho, no carisma e na fundação, nós vamos verdadeiramente ceder à pressão das estruturas sociais, porque nós vamos nos tornar ONGs e não comunidades. Nós não vamos ter vida fraterna, nós vamos simplesmente ter atos, nós vamos simplesmente ser uma estrutura beneficente,
mas não ter vida fraterna. O quinto, primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto negativo, a conformação com o mundo, que fez sucumbir com um declínio mais ou menos longo. Então, quando uma nova comunidade, que tem o chamado vida fraterna, ela se conforma ao mundo, ela também deixa de viver a sua moldura existencial e deixa de subsistir. Então, como é que a comunidade vai existir? Primeiro ponto, retorno constante às fontes de vida cristã. Segundo ponto, retorno constante à primeira inspiração, ou seja, ao carisma. Terceiro ponto, encontro profundo e pleno com o Evangelho, com a Sagrada Escritura. Quarto ponto, encontro com a primeira erupção do carisma fundacional, ou seja, comunhão fraterna com a fundação. É essa moldura que vai fazer existir a vida fraterna nas comunidades. O que vai enfraquecer a vida fraterna nas comunidades? A busca parcial ou fraca das fontes da vida cristã, da tradição da igreja, do magistério da igreja, da liturgia, da comunhão com os santos, dos testemunhos, o afastamento das fontes da vida cristã, os valores e contravalores da nossa época e do nosso ambiente cultural, aquilo que é contra a nossa vivência fraterna, as estruturas sociais que nos pressionam e a nossa conformação com o mundo. Isso vai fazer denigrir a nossa vida fraterna em comunidade. Então, que você hoje possa ter essa palavra como uma profecia na tua vida, que você possa fazer dessa breve reflexão um meio de discernimento para aquilo que está acontecendo na sua comunidade e que você possa viver a moldura existencial que está contida no documento Vida Fraterna em Comunidade da nossa querida Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vamos viver a moldura existencial, vamos pedir a Deus a graça de ser discípulos como Jesus, com a graça de Jesus, no poder do Espírito Santo, amando a Deus acima de todas as coisas, mas também amando ao próximo de forma ilimitada. Vamos sair do centro e vamos viver os sonhos de Deus. Hoje eu falei com uma pessoa que eu estimo muito e essa pessoa dizia exatamente para mim assim: Valéria, não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Então eu quero dizer para você, eu assumi isso com todas as minhas forças. Não desistirei dos sonhos de Deus para a minha vida. E o sonho de Deus para a minha vida é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como Ele me amou. Então, eu não preciso esperar que alguém me peça para ser amado. Eu amo porque eu encontrei Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que você possa viver a moldura existencial da vida fraterna, retorno constante às fontes da vida cristã, retorno constante à primeira inspiração, ao carisma, o encontro mais profundo e mais pleno com o Evangelho e o encontro com a primeira erupção do carisma fundacional, ou seja, a comunhão fraterna com a fundação. Que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima. Ajude-nos a divulgar essa reflexão para que mais pessoas sejam alcançadas e nós possamos viver juntos o sonho de Deus. A nossa alegria será encontrar com você e você poder dizer: a minha comunidade vive a moldura existencial. Que Deus te abençoe. Salve Maria Puríssima.